Então, vamos lá. A palestra hoje aqui, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo é sobre polipropileno. Eu me propus a falar, né, da produção, a aplicação um pouquinho para vocês. Realmente pelo tempo e, de fato, sim, pelo momento, encarem como uma introdução, tá? É uma introdução, informações com pouca profundidade, assim, relativamente superficial, mas que abrangem várias áreas aí, várias interfaces do polipropileno. Então, espero que seja bastante proveitoso aí para todo mundo, mas não poderia deixar de fazer só essa ressalva que, de fato, é uma introdução, não quero ser exaustivo e nem aprofundar em nenhum detalhe, assim, específico, tá? Então, vamos lá. Para começar, o que é o polipropileno, né? Do que a gente está falando aqui. Tá? O polipropileno é uma resina termoplástica. Acho que essa definição é importante a gente levar durante toda a apresentação, porque a gente vai ver como essa questão da termoplasticidade é importante, né? E como isso traz características bastante relevantes e competitivas, digamos assim, né, para o polipropileno. Deixa eu esconder isso, pronto. Tinha uma caixinha ali no fundo, embaixo. Bom, e é isso. Então, o que é uma resina termoplástica, né? É uma resina que tem a capacidade de manter as propriedades sob a influência da temperatura, né? Então, ela pode fundir, ela pode cristalizar de novo e manter as propriedades ali da resina, do polímero, né? Mas vamos seguindo, sem se aprofundar, é isso. O que é o polipropileno? É um polímero de um monômero que é o propileno, que é o propeno. Então, a gente faz uma polimerização desse monômero que é o propileno, tá? Que a gente pode chamar de propeno ou propileno. Mas, de fato, a resina, o polímero ou o polipropileno, tá? Por enquanto, a gente segue com isso, a gente vai avançando e aprofundando conforme os slides vão passando. Para situar um pouco assim a produção, né, do polipropileno ou na cadeia petroquímica, é legal a gente olhar um pouco para o todo, né? Então, tudo começa, de fato, com o petróleo, que é a origem ali da matéria-prima, para a gente começar a pensar em falar na resina. Então, o petróleo passa por um refino que vai gerar frações, né? A gente vai separar, vamos ter frações, e uma delas é a nafta, que, na prática, é uma mistura de frações, né? Uma combinação de frações ali, de hidrocarbonetos saturados de cadeia menor, como o etano, propano, butano, e é isso que alimenta a primeira geração da petroquímica e passa por mais uma etapa de refino e de craqueamento. Essa etapa de craqueamento quebra, né, força essa dupla ligação do etano, do propano, do butano em eteno, propeno e buteno, né? A gente faz esse craqueamento e chega na matéria-prima de fato para as resinas. Então, aí a gente caminha para a segunda geração. E a segunda geração da petroquímica é onde a gente encontra as polimerizações, né? A polimerização desses monômeros. Então, o eteno, que também pode ser chamado de etileno, vai virar o polietileno, o propeno vai virar o polipropileno, e para a gente aqui, a gente segue pensando no polipropileno, que é o assunto, o escopo aqui da apresentação, tá? Mas seguindo na cadeia, a gente ainda tem a terceira geração. A terceira geração, aí de fato são os transformadores, é onde a gente usa essas resinas para chegar no produto final que está mais próximo de fato do consumidor, do cliente, né? E aí a gente vai ter uma enorme possibilidade aí de aplicações e de transformações, e dentro da apresentação aqui a gente vai passar por algumas delas também.
como eu disse, não é para ser exaustivo, mas é para a gente enxergar algumas delas, tá? Então, a cadeia é essa. Então, petróleo, nafta, primeira geração para chegar na matéria-prima das resinas, a segunda geração transforma essa matéria-prima em resina e a terceira transforma em produto final, tá? Em resina transformada. Para situar a Braskem, já que eu estou aqui também, de certa forma, representando a Braskem, né, como engenheiro da Braskem, até peço desculpas por não ter me apresentado no começo, né, já comecei falando, mas eu sou engenheiro de produção da Braskem, aqui do Rio de Janeiro, da unidade de Caxias, especificamente da unidade de polipropileno. Então, por isso que eu me sinto um pouquinho confortável aqui para falar do assunto com vocês. Mas é isso, situando a Braskem na cadeia, ela está nas duas etapas ali do meio, né? Não na exploração, nem no refino do petróleo, mas a partir dali da primeira geração, onde tem o craqueamento, né, para transformar esses químicos básicos, e a segunda geração de resinas poliméricas, né, resinas termoplásticas, polímeros, é onde a Braskem está situada. E a terceira geração, que é a conversão, que é a transformação, aí são os clientes da Braskem, né, os clientes que adquirem, compram esses pellets, esses grãos, né, a resina, para transformar no produto final que está próximo do cliente, do consumidor. Situando um pouco mais a Braskem, né? Então, a Braskem tem 40 unidades industriais no mundo. Então, para a gente ter uma ideia de mundo, acho que vale a pena focar na produção de PP, que é o que a gente está falando aqui. Então, a gente tem produção no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha. No Brasil, onde a gente tem a maior parte das unidades, né? Que é também plantas de químicos, como eu disse, né, da primeira geração, e outras unidades de polímeros que vão além do polipropileno. E sendo um pouquinho mais específico, né, falando das plantas de PP, né, de polipropileno, no mundo, a gente pode ver, a Braskem tem 5 plantas aqui no Brasil, 2 lá no Sul, 2 em São Paulo e uma aqui no Rio. E nos Estados Unidos a gente tem 5 plantas, 3 ali no Texas, uma na Filadélfia e outra em Mill. E na Alemanha a gente tem 2 unidades também, em Schkopau e Wesel. Então, esse é um pouco do panorama, situando a Braskem, principalmente quando a gente fala de polipropileno no mundo. A Braskem é uma das maiores, né, produtoras de polipropileno do mundo. E aí, aqui, ó, tem um detalhe importante que eu queria passar, mas não aprofundar, como eu disse, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, são as tecnologias de produção. A gente vai seguir, mas vocês reparem que embaixo de cada unidade ali, por exemplo, lá em Triunfo, tá 3 Esferipol, em São Paulo tem Esferipol, no Rio está escrito LIP, ali embaixo de Duque de Caxias, aí tem Unipol também. Essas são as tecnologias de produção, tá, de polipropileno, que são licenciadas normalmente pela LyondellBasell, que é a holandesa, uma das maiores também produtoras de resinas do mundo, e a Shell também, que está nesse meio. E a Braskem usa essas tecnologias licenciadas. Então, eu não vou passar por todas elas, não é o objetivo aqui, mas vou detalhar um pouquinho a LIP, que é aqui do Rio de Janeiro, na sequência, e comentar um pouco as similaridades, mas sem entrar no detalhe, tá? Então, situando um pouquinho mais, a gente chega no complexo industrial aqui do Rio de Janeiro, que tem 3 unidades, uma de químicos, que é aquela primeira geração lá que a gente acabou de falar, que transforma as frações saturadas lá no etano, o propano, em eteno e propeno, e 2 plantas de polímeros, a PE9, que transforma o eteno em polietileno, e a PP5, que é a que eu trabalho, que sou engenheiro de produção,
transforma o polipropileno. Aqui uma foto do complexo, só para ilustrar e situar, né, todo mundo, aí ter uma ideia da escala, da dimensão, do tamanho. Tá? Aqui a gente vê todas as unidades juntas, ali ao fundo a PP5, no meio aqui a Q4, que é a unidade de químicos, né, de primeira geração, e a de polietileno também juntos. Mas é isso, não é mais para ilustrar mesmo, mas não para detalhar nada. Acho que é legal ter uma visão do complexo. Bom, aqui é uma ressalva e um detalhe da cadeia petroquímica de novo, né? Eu falei do nafta alimentando ali a primeira geração para gerar as frações para alimentar, né? As frações de etano e propano para virar eteno e propeno. Mas no nosso caso aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma particularidade, né? A planta de craqueamento, né? Os fornos ali a planta que transforma o etano, propano em eteno e propeno, ela é base gás, então ela não é base nafta, é uma das poucas no mundo e tem uma competitividade boa em relação a isso, porque a gente consome o gás natural da extração, né, da exploração e não a nafta. Então, existe ainda uma etapa, né, de purificação, ali no começo vocês podem ver a extração do gás natural, mas tem uma etapa de purificação ali para tirar algumas frações, principalmente o metano, e depois um refino, né, dessas frações do gás para chegar numa mistura, numa concentração desejada ali para alimentar a nossa primeira geração, que é uma fração, né, uma mistura de etano e propano. Então, acho que isso é uma diferença, uma vantagem competitiva que a gente tem aqui, é a única do Brasil, da Braskem, né, com essa tecnologia base gás, e a Braskem tem outra dessa lá no México, que é réplica mesmo da que está instalada aqui no Rio de Janeiro. Então, fica a ressalva, mas o importante é a gente seguir o fluxo, né? Então, o gás natural vira frações de etano e propano, que na primeira geração é craqueado em eteno e propeno. O propeno alimenta a planta de polipropileno, e agora a gente vai olhar um pouquinho a planta em si, como é que a polimerização e a geração ali, a produção da resina acontece, tá? Como eu disse, eu vou insistir, né? Eu não quero entrar em detalhes muito específicos, não quero ser exaustivo, mas quero passar de forma que dê para entender um pouquinho e, de repente, desmistificar algumas coisas, ou minimamente que faça sentido o processo, tá? Então, tudo começa com a matéria-prima, que é o propeno, a gente já está insistindo aqui, né? Já repeti propeno várias vezes, mas isso vai acontecer mesmo. Tudo começa com o propeno, a gente está recebendo propeno de algumas fontes, então uma delas é da primeira geração ali da própria Braskem, a própria Petrobras também faz o craqueamento e fornece para a gente o propeno. Então, em seguida, a gente passa por uma etapa de purificação. Essa etapa de purificação é importante porque a gente quer garantir que não tenha venenos, né, contaminantes que prejudiquem a atividade catalítica no reator. Então, tipicamente, os contaminantes são água, né, umidade, compostos nitrogenados e sulfurados. Então, esse tipo de substância que acaba vindo, inevitavelmente, junto dos processos anteriores, né, a gente garante com essas purificações que não passam a ter contato com o catalisador. Então, uma vez o propeno purificado, a gente começa a polimerização. A polimerização nada mais é que promover o contato, né, do monômero do propeno com outros propenos e ativados ali, fazendo a reação acontecer via catálise, né, via um catalisador. Então, o catalisador é um Ziegler-Natta, né? De novo, vocês não precisam reter essa informação, é um detalhe só porque acho que enriquece a fala, mas não é tão importante a ponto de eu mostrar ou escrever nada, mas
é uma catálise, um catalisador Ziegler-Natta, que faz o contato ali dos monômeros, né, do propeno. A polimerização acontece em meio líquido. Esse é um reator CSTR ali no meio, né, é o reator principal. Então, a polimerização acontece em meio líquido, o propeno está líquido, em contato com o catalisador e os cocatalisadores. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente esse detalhe dos cocatalisadores, mas a gente pode seguir com isso. O polímero está formado, aí o polímero é sólido. Tá? Então, o que a gente tem na saída ali do reator é uma mistura trifásica. Líquido, né, o propeno líquido não reagido, o sólido, que é a resina já, né, o PP, o polipropileno, e um vapor de propeno, já que a gente tem um equilíbrio líquido-vapor ali, né? O propeno, ele mesmo na pressão que o reator opera, ele tende a ficar em equilíbrio líquido-vapor. Então, a gente tem uma mistura trifásica que precisa ser separada. A partir daí, os processos acabam ficando muito similares, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, esferipol, unipol, são outros tipos de tecnologias. Na prática, o que muda é o reator principal. Então, a unipol, por exemplo, são reatores fase-gás, e a esferipol é líquido, mas são tubulares, né? Então, na unipol é fase-gás, leito fluidizado, e esferipol são tubulares. E depois o que a gente quer fazer é separar a resina, que é o nosso produto de fato importante aqui, interessante para chegar no nosso produto final, do que não reagiu, do meio reacional, recuperar o que não foi reagido para voltar para a reação. Então, daqui para frente são etapas desse tipo. Então, tem uma etapa de secagem para transformar todo o líquido em vapor, a gente separa o vapor do sólido, o sólido segue até a última etapa, que é a extrusão. Essa etapa de extrusão, ela é muito importante também, assim, acho que é algo muito relevante para reter ao longo de toda a apresentação, já que é um processo de transformação da resina muito presente também nos transformadores, tá? Então, o que é a extrusão na prática, né? Ela dá uma forma física final ali mais estável para o produto, para a resina. Então, o que a gente tem ali na entrada da extrusão é um pó, é um polímero, não é uma resina, mas é um pó, esferas muito pequenas, mas que não tem uma característica transformável, assim, né? Que pode ir para um cliente e ser transformável de forma estável. Então, o que a gente faz é fundir de novo essa resina na extrusão, colocar um pacote de aditivos específico para cada aplicação e solidificar, né, cristalizar de novo essa resina num formato de grão, de pellet, que é um formato mais estável, é um formato que a gente consegue manipular, embalar e mandar para os clientes. Então, de forma geral, assim, eu quis ser bem sucinto mesmo, quis ser bem breve na descrição do processo, mas sem deixar nenhum ponto assim importante e relevante de ser dito, tá? A gente segue voltando um pouquinho na questão da polimerização. Por que a gente vai falar de novo? Eu insisto, né? É uma polimerização, é o quê? É juntar os monômeros. A gente vai ter essa reação, né, química catalisada ali pelo catalisador e os cocatalisadores, que repetem esse monômero numa forma de polímero, né, gerando uma macromolécula ali. Aí, o que tem de particular em cada macromolécula, né, no polímero ali? E por que o contato com esses cocatalisadores é importante? Então, o catalisador em si é o Ziegler-Natta, como eu disse para vocês, e o TEAL, o trietilalumínio, ele é o ativador do catalisador, então ele que garante ali a atividade catalítica do catalisador para começar a polimerização, e o donor, que é o que eu trago aqui também junto, nessa tríade aí, né, nesse trio, é o que garante a organização das moléculas, tá? Então, o que
vai garantir a organização espacial, que os monômeros eles vão ser ligados em posições desejadas, e isso também vai levar a características específicas do polímero. Então, de novo, a gente não precisa saber dos detalhes da isotaticidade, da ataticidade, né? Os polímeros isotáticos, atáticos, não é esse o ponto de falar aqui na apresentação, mas é bom ter isso em mente, que não basta só juntar os propenos aleatoriamente, né? A gente junta eles de forma organizada, ordenada, e para isso a gente precisa que eles queiram se juntar, né? Que eles queiram formar a macromolécula com os catalisadores e se juntem de forma organizada através desse doador de elétrons aí que é o dono. Tá? Bom, eu já falei para vocês, repito, porque a gente vai passar por essa parte até chegar no produto final. Uma vez o polímero formado, a gente passa pela granulação. Aqui é só para ter um pouco da ideia do pellet, do grão, né? Está ali na mão, na imagem, e do pacote de aditivos. Então, os aditivos são importantes. Eles são fundidos junto com o polímero ali na extrusão para dar características específicas para cada aplicação. Tá? Então, em alguns polímeros a gente quer mais transparência, a gente vai usar clarificantes. Em outros a gente quer quebrar de novo a cadeia e ajustar, né, o tamanho da macromolécula. A gente faz um craqueamento, uma extrusão catalítica ali com um peróxido, né, a gente quer um polímero mais estável. A gente coloca antioxidantes na formulação, e assim por diante, tá? Não preciso passar por todos eles aqui, mas é bom imaginar isso, né? Tem pacotes de aditivos para cada aplicação e para cada tipo de resina que a gente vai fazer. Então, em que ponto a gente chega da minha fala aqui, né? Existem vários tipos de polipropileno, né? Então, a gente falou de juntar propenos em macromoléculas, mas tem tipos e tipos de macromoléculas, e a gente vai começar a ver um pouquinho disso aqui agora, né? Quais são esses tipos de polipropileno? Então, basicamente, a gente tem 3, tá? A gente tem o homopolímero, a gente já vai entender o que é isso, né? Mas tem uma propriedade principal nesse homopolímero, que é a rigidez. A gente tem o copolímero randômico, que é a característica principal ali, a propriedade é a transparência. E o copolímero heterofásico, que é a resistência, que tem uma resistência a impacto como característica principal. Tá? E eu trouxe os potinhos ali para ilustrar, porque eu acho que é legal assim, olhar. Um homo, ele tem uma certa transparência, mas ele não tem tanto quanto o raco, né, que é o copolímero randômico ali. Eu, às vezes, posso falar as siglas direto aí, porque para mim é muito natural e comum, né, tá no meu dia a dia, homo, raco, eco, mas vou me policiar também para descrever sempre que possível, para não ficar confuso, tá? Mas o homopolímero é isso, ele tem a característica da rigidez, mas também tem um pouco de transparência. A gente vai ver. O copolímero é mais transparente, o randômico, e o heterofásico, ele é totalmente opaco, mas ele tem muita resistência ao impacto. Então, a gente segue com esses 3 principais, homo, raco e tá? Então, o que é o homopolímero? O homopolímero é uma macromolécula formada só por propeno, tá? Então, isso pode parecer estranho no momento, porque até agora a gente só está falando de propeno, só está falando de polímero, de monômero de propeno, mas a gente já vai entender quem mais entra aí na molécula e que dá uma outra característica para o polímero. Mas vamos seguir só com o homo por enquanto. Ele é um polímero só com propeno, aí a gente vai orientar ali, né, os propenos como a gente desejar, daquela forma organizada que eu acabei de falar, com doadores de elétrons. E, como eu disse, ele tem uma elevada rigidez, ele se organiza de forma que eu consigo uma rigidez maior, mas ainda assim tem alguma transparência e alguma resistência ao impacto. Aquele gráfico ali do lado inferior esquerdo, a gente vai ver nos outros tipos também, tá? E algumas aplicações eu já adianto, já tem alguns spoilers aqui, né? Então, sacos de ráfia,
não tecido, tampas, filmes de BOPP, a gente vai passar um pouquinho por eles depois, tá? Não precisa detalhar agora, mas vamos entender o que é o RACO. Tá? O copolímero randômico, ele recebe uma participação ali, que é uma molécula de eteno, algumas moléculas de eteno, né? Então, uma pequena fração da macromolécula, ela é composta por etileno, ou eteno, tá? É a mesma coisa. Até 4, 5% da composição é etileno. E isso não tira a classificação, né, a característica de PP. Continua sendo um polímero polipropileno, continua sendo polipropileno, mas tem uma fração ali de etileno na macromolécula. E isso é muito interessante para conseguir características de transparência e aumentar um pouquinho a resistência ao impacto. Tá? Então, para aplicações, a gente começa a ver outros tipos de peças ali. A gente tem linha branca, né? Por exemplo, peça de máquina de lavar, os Tupperware, né? Os potes de guardar alimento, de requeijão tem ali, frascos. Então, onde a gente quer transparência e alguma resistência ao impacto, o etileno traz essa característica aí para a molécula, tá? E para fechar o trio, né, a gente tem o ECO, que é o copolímero heterofásico. Esse polímero, ele recebe uma contribuição de borracha, tá? Então, é uma borracha de eteno e propeno que se funde ali junto com o polímero, com o HOMO, né? E isso traz uma característica muito interessante de resistência ao impacto, tá? Então, sem perder a rigidez, a gente ganha muita resistência ao impacto pela borracha, mas perde totalmente a transparência, porque a borracha é opaca, né? Então, a gente não consegue seguir, mas tudo bem, né? Para as aplicações, vocês podem ver aí, os para-choques, os embalagens de sorvete, outros componentes, né, da linha branca ali, que são totalmente opacos, embalagens que precisam de mais resistência, entra essa fração aí de borracha. Tá? De novo, sem perder a classificação e as características do polímero polipropileno. A gente continua falando de PP aqui, mas tem tanto no copo, no raco lá, né, a participação do eteno e aqui da borracha. Tá? Aí, só para ver um pouquinho uma foto aqui, né, de microscópio, dá para a gente ver as partículas da borracha entrando aí na molécula numa matriz de homopolímero. Tá? Bom, para resumir, são essas características aqui que eu queria insistir com vocês, tá? Claro que tem muitas outras, mas, de novo, não é o meu objetivo aqui falar de outras características, eu só quero ilustrar com essas, seguir com essas, mas é isso, a gente tem rigidez, transparência e resistência ao impacto. O homopolímero, ele tem mais, ó, vou passar de novo para mostrar, ele tem mais rigidez, alguma transparência e pouca resistência. O ECO tem muita resistência ao impacto e mantém a rigidez, mas totalmente opaco, sem transparência. E o copolímero randômico, muita transparência, né? A gente ganha esse aspecto sem perder muita rigidez e alguma resistência ao impacto também. Então, esses são os 3 tipos de polímeros que eu queria trazer aqui para vocês, polipropileno. Tá? Aí a gente vai começar a falar um pouquinho de aplicação. Eu digo que é um pouquinho, porque de fato eu vou trazer alguns exemplos, mas o universo aqui é muito amplo, tem muita aplicação, muito material que pode ser substituído por PP, por essas características, mesmo por essas 3 que a gente acabou de ver, tem muito material transparente ou que precisa de aguentar impacto, ou rigidez, então que dá para ser substituído pelo PP e que de fato tem sido, né? Então, agora a gente vai passar por essa parte da 3ª geração, que é a conversão. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês algumas aplicações. Só peço o entendimento que a ressalva a Braskem ela não converte, né? Ela não tem
não tem unidades, né? Não tem plantas, não tem fábricas de conversão, de transformação, mas dá todo o apoio técnico para os transformadores, tá? Então a gente está junto com, esses são nossos clientes, né? A gente dá todo esse apoio técnico e por isso que eu consigo trazer um pouquinho aqui de conhecimento para vocês também relacionado às transformações. Mas vai ser, aqui a apresentação pode até mudar um pouquinho de marcha, assim, no sentido de que vai ser um pouquinho mais superficial, já que o meu objetivo, de fato, não é detalhar as aplicações, mas é trazer para vocês algumas das possibilidades. A primeira é a injeção, tá? Então, a injeção, e aqui de novo, a gente vai falar sobre extrusão, vai aparecer muita extrusão, e na prática o que é, né? A gente pega aquela resina, aquele polímero, funde e dá uma outra forma para ela. Nesse caso aqui é via injeção. Então, a injeção, a gente pega esse material fundido, que é a nossa resina, o nosso produto lá que já está formado, já está aditivado, já é um daqueles 3 lá que a gente viu, e injeta dentro de um molde e tira desse molde com ar comprimido, tá? Então, é basicamente isso. Aqui tem um vídeo, vou passar para vocês também. Não precisa de áudio, é só a ilustração mesmo, só para vocês verem a resina passando ali, né, pela extrusão, fundindo, ela está sólida ali naquele cilinho, ela funde, entra nos moldes, tem um leve resfriamento e solta com ar comprimido, pronto, o polímero, a resina foi transformada, a gente tem um produto final ali, a gente tem um produto injetado, tá? Então, tipicamente o que pode ser injetado, né? Então, tampas, potes, normalmente são injetados, tem moldes para isso, tá? E nesse caso aqui a gente acabou de ver, podem ser polímeros lá, raco, né? Copolímeros com eteno, ou até o pote ali, o eco, tá? Mas eu quero falar menos sobre isso e mais sobre a aplicação. Uma outra muito parecida é o sopro. Tá? Eu vou passar um vídeo aqui, realmente é muito parecido. A diferença é que o molde do sopro, ele já não está pronto ainda no primeiro molde, né? O polímero é injetado numa forma de tubo, assim, né? Tem uma cavidade lá dentro para ser soprada, para colocar um gás lá dentro, tipicamente é ar ou nitrogênio, mas é um gás, para expandir e dar a forma que eu quero. Então, é muito parecido mesmo, vocês viram, né? A injeção, o molde já está pronto. Então, a gente quer uma peça mais rígida, compacta ali, né? Que tem realmente ela é preenchida com a resina. E o sopro não. O sopro a gente quer uma camada ali, a gente quer ainda preencher com outro tipo de substância, aí ainda vai ter o cliente do cliente. Então, ainda vai ter aqui um consumidor desses, aqui, por exemplo, desse frasco aqui, né, que foi soprado. Aqui só um pouquinho mais de detalhe, mas já vira repetição, né? Então, vocês veem que é injetado ali no molde um tubo, né, um tubo contínuo ali que foi estrudado, e depois soprado na sequência na forma que a gente quiser, mantendo essa cavidade aí dentro, tá? A gente tem um molde, a sopradora, e segue. Aqui alguns exemplos, tá? Mas já dá para imaginar o que vira um sopro, né? Garrafas, bolsas para hospital, né? Também de soro, de sangue, também são bolsas sopradas, tá? Tem essa cavidade, frascos, galão de água, então tem alguns exemplos aqui. Bom, e a imaginação também existe, né? Como eu disse, eu não estou sendo exaustivo, mas trago alguns exemplos para ilustrar. O próximo que eu queria falar é filme, mas eu vou focar no que eu acho assim mais complexo e interessante, que é o BOAPP, que é um filme biorientado, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, de novo, é uma extrusão em que na matriz forma um filme. Então, a resina ela é fundida e ela é cristalizada na forma de filme, né? Solidificada ali na forma de filme, um filme bem fino.
E o BOPP é um processo muito interessante que, depois que essa resina é fundida, né, extrudada ali e está na forma de filme, o filme ele é esticado, ele começa a ser esticado em rolos, e realmente são rolos muito grandes, eu vou mostrar fotos aqui, são unidades grandes que fazem essa aplicação nas duas direções, e tem um rolo puxando o filme para frente, né, para seguir o fluxo ali, e tem outros rolos esticando de lado. Então, isso traz uma característica bastante específica, assim, de brilho para o filme. Ó, aqui tem um pouco uma ilustração aqui dos rolos, né, desses rolos. Realmente são máquinas grandes, assim, que vão esticando, porque você realmente tem que esticar nas duas direções. Então, tem um comprimento grande. E depois adquire esse formato. Tipicamente, BOPP, a gente embala alimentos, tipo esses que vocês estão vendo aqui, chocolate, mas também fitas e outros tipos de embalagem. Mas é isso, é essa característica que a gente quer, um filme fino, esticado e com brilho. Tá? Então, esse é a aplicação típica do BOPP, que é bem isso mesmo, é bioorientado. Tá? Mais exemplos aqui, tipicamente aquele rótulos, né, de refrigerantes, de garrafas, as embalagens de comida mesmo são filmes bioorientados, tá? E claro, para embalar comida tem todo um grau aí de exigência e controle que vai além de outras aplicações que não tem contato, né? De novo, não é o assunto aqui, mas acho que é legal, é bom pensar nisso, né? Para embalar comida, a gente passou por vários critérios ali de controle e segurança e tudo para conseguir entregar esse filme para virar BOPP, tá? Seguindo, fibras. Fibras também são aplicações interessantes estão muito presentes no nosso dia a dia. E basicamente a gente segue no mesmo processo, tá? É uma extrusão. Aqui a matriz ali, né, o que funde e é extrudado em forma de fio, e esse fio é estirado. Então, na prática, quando a gente visita transformadores desse tipo, parecem grandes indústrias têxteis mesmo, assim, né, de teares que estão passando fios ali de polímero, e esses fios estão sendo enrolados em carretéis. Claro que passa por vários processos ali, né, de controle, de secagem, de resfriamento, mas não é a minha intenção aqui detalhar, mas é legal imaginar. Tá? Então, esses fios, e aí podem ser monofilamentos, podem ser filamentos organizados, trançados, podem ser multifilamentos muito finos. Então, esse é um tipo de aplicação que tem uma gama de possibilidades grande mesmo. Então, a gente vai desde linhas de pesca, cabos, né, cordas, redes de pesca, roupas, ali tem as cerdas ali, né, de escova, tudo isso são filamentos, e multifilamentos, tá? E aí, um deles que para mim é o que mais empolga, assim, né, que é o que a gente chama de não tecido, porque de fato parece muito um tecido, né? Então, o não tecido é um filamento muito, muito fino, e tem essas duas tecnologias aqui, né, que é a Spunbound e a Melt Blown, mas, de novo, eu não quero entrar no detalhe aqui, mas é um filamento muito fino que depois vira uma substituição para o tecido mesmo, tá? Então, mas que tem todas as características da resina termoplástica. Então, aventais de hospital, as máscaras que a gente usou muito aí, né, e ainda usa, de rosto são não tecido, touca. Ali eu trouxe uma aplicação do agro também, né? Que é umas mini estufas ali para plantações, são não tecido também. Então,
fralda, absorvente. Então, tem muita aplicação no nosso dia a dia de não tecido e que, às vezes, a gente nem imagina que é plástico, né? Que é PP, que é polímero, porque parece muito tecido, realmente parece muito, e aí é mérito de fato, dessas aplicações, né? Esses processos de multifilamentos, de fibras que levam a esses produtos. Um que eu queria trazer aqui também, que acho bacana de conhecer, é o fibrocimento. Também é um PP que foi transformado em multifilamento, misturado com um composto de cimento, e que é uma substituição incrível que tem sido usada no lugar das telhas, né? De aquelas telhas que eram de amianto. Aqui é um exemplo da aplicação. Essa é uma telha normal, né? Que ainda vai ser substituída. E no teste de impacto, ela quebrou totalmente ali, né? Com 50 quilos. E agora vai fazer um teste com essa telha de fibrocimento, com PP, fazendo parte da estrutura do produto, né? Então, isso é PP, isso é fibra, é multifilamento que faz parte ali da estrutura da telha. Então, é uma outra aplicação também que eu acho incrível como substituta. Bom, para fechar, não é a última ainda, mas é quase, a gente tem a extrusão. E eu chamo de extrusão geral porque o produto que sai aqui, ela é uma placa, tá? Na ponta ali da extrusão tem uma matriz plana, então esse polímero ele é fundido e ele é cristalizado, né, solidificado em forma de placa, em forma de uma placa plana mesmo, né? Que ela pode ser enrolada, inclusive, numa bobina, né? Não precisa ser uma placa rígida a ponto de não poder ser manipulada, né? Então, normalmente ela é enrolada numa bobina. Então, e depois passa por uma segunda etapa, que é a termoformagem. Então, a termoformagem pega essas placas e dentro de é muito parecido com aqueles moldes que a gente viu também de injeção, de sopro, só que ao invés de ser uma cavidade que vai ser preenchida, é um molde que pressiona a placa, né? Sob temperatura ali, e dá a forma para o produto final. Então, a gente está vendo bandejinhas passando aí, então imagina isso, numa extrusão, a gente formou placas de polímero, e depois, com a termoformagem, a gente deu forma ali, deu profundidade, deu detalhe, né? Deu textura para essa placa e formou o produto. Então, aqui, os produtos típicos copinho de plástico, assim, são placas que são termoformadas, né? Tem os moldes lá dos copinhos que fazem a cavidade, os potes também de manteiga, margarina, até as bandejinhas também, como a gente viu ali no vídeo, né? Pote de iogurte, esses potinhos de plástico também com tampa, passam por termoformagem, então é uma aplicação também muito, muito presente no nosso dia a dia. E uma aqui, só para... Não, tá bem, lembrei. Do mesmo jeito que a gente faz placas de PP, a gente pode fazer placas de outros compostos, outros materiais, e juntar tudo isso, né? Então, a cápsula de café que eu trago aqui, como exemplo, é isso. Tem uma camada de... Imagina, você sobrepõe as placas, você sobrepõe a placa de copolímero ali do PP, pode colocar ali um revestimento, um metal, né? O alumínio, por exemplo, que tem. Então, e tudo isso depois você passa por uma termoformagem, aquelas placas empilhadas na ordem que o transformador quer para compor o produto,
é pressionada ali pelo molde e dá a forma da cápsula. Então, tudo isso também pode acontecer. Não precisa ser só uma placa de PP, mas camadas de placas de outros materiais, inclusive do PP. Tá? Agora sim, para fechar, a última aplicação que eu gosto de trazer também é o PP expandido. Então, o que é o PP expandido? Né? Então, a gente pega ali o grão, o PP, que está sendo fornecido pela Braskem ali, o pellet, ele passa por uma etapa de expansão. Então, dentro de uma autoclave ali com gás, esse gás permeia dentro do grão, dentro do polímero ali, dentro do pellet, dentro de cada pellet e expande, forma bexiguinhas assim, né? Forma um pellet expandido, mais ou menos como está na figura da esquerda. E depois, essas bexigas, porque aquilo ali é isso, é um PP que dentro tem gás, tá? Esse gás permeou e expandiu o polímero. Então você ganha leveza, né? Você ainda tem a resistência do polímero, mas ele está leve, porque está cheio de ar dentro. E depois você pega esses pellets expandidos e passa por uma termoformagem ou por nesse caso aqui, ou pode ser uma... Não é nem injeção, nem sopro, e também não é termoformagem de placa, né? A termoformagem, ou o molde, ele junta as bexiguinhas, né? Ele junta esse pellet expandido, funde, mas sem perder, sabe? Funde só superficialmente para colar uma na outra, mas não chega a perder o gás que está lá dentro. Então aí você compõe uma peça como você quiser e ganha esse aspecto, né, de leveza, mas com a resistência do PP. Então, esse tipo de aplicação é muito usada na indústria automobilística. Então, o carro tem muito disso. Aquela peça que fica na mala do carro, né, onde fica o step, as ferramentas, que tem aquelas cavidades, aquilo lá é PP expandido. Aqui trago o exemplo da porta, né? Então tem o painel da porta ali atrás daquela, né? Entre o metal ali, a carenagem ali, o metal do carro e o painel de dentro, a gente tem um molde ali, né? Um molde para encaixar tudo, mas tem essa peça de PP expandido. Isso são só dois exemplos que eu trouxe, mas tem muito mais ali onde o banco do carro, onde vai encaixar os estofados. Então tudo isso é PP expandido. Fora outros exemplos, tá? Isso encerra a minha fala aqui de aplicações, tá? Como eu disse, eu quis trazer algumas aplicações que, na minha opinião, são interessantes, que fazem parte do nosso dia a dia e que, às vezes, a gente nem imaginava que eram PP, que eram polipropileno, mas, assim, de forma superficial, com algum detalhe, tá? Para fechar, eu só vou trazer mais dois pontos, e aí já saio de novo do assunto de aplicação e volto ali para a segunda geração e para a primeira, né, da cadeia petroquímica, que acho que é legal. Eu queria trazer para vocês assim, alguma coisa de novo, o que está rolando de novo também no universo ali no mundo ali do polipropileno. E isso é uma iniciativa, essa é uma iniciativa que é bem recente, a Braskem lançou lá nos Estados Unidos um PP que faz parte de uma cadeia biocircular em que, ao invés de a gente usar nafta, né, ou gás do petróleo, a gente usa o óleo de cozinha usado como matéria-prima. Tá? Então, bom, é de conhecimento comum, né, que o óleo ele é muito usado em todo lugar, nos Estados Unidos também, né? Então, todas as cadeias de restaurantes, até mesmo as pessoas em casa, tudo. Então, esse óleo ele é coletado e ele é transformado numa nafta que a gente está chamando aqui de biocircular, né? Então, a gente consegue extrair desse óleo
usado as frações que a gente quer de eteno e propeno. Aqui o nosso interesse é no propeno, e aí com esse propeno extraído do óleo, a gente faz o polipropileno. Então é por isso que na prática ali a polimerização ela é a mesma, a gente segue alimentando com propeno, mas é um propeno que veio de uma cadeia biocircular, veio do óleo de cozinha, o óleo de restaurante lá, o óleo usado e não do petróleo, tá? Então, nos Estados Unidos a gente já está fazendo isso. Essa é uma notícia recente, ó, de outubro, mas já está lançado lá, tá? Queria trazer algo de novo, assim, interessante de TP para vocês. E esse movimento aqui, Plástico Transforma, é um canal, né? Eu trouxe aqui o canal do YouTube, mas tem o site também. É uma parceria da Braskem com a Abiplast, né? Que é a Associação Brasileira do Plástico. E tem muito conteúdo legal. Eu acho que para quem gostou ou tem curiosidade, quer aprender um pouco mais, quer ver um pouco mais das resinas, do PP, é uma plataforma legal. Tem vídeos interessantes, dá para ver um pouco um pouco mais desse universo, além do que eu consegui trazer aqui rapidinho para vocês. E também aborda bastante o tema de reciclagem, que eu optei por não abordar aqui na apresentação, já que eu queria focar na produção e na aplicação mesmo, mas que é um mundo à parte também, que eu acho que vale muito a pena entender e abordar, tá? Com isso eu termino. Agradeço bastante aí de novo a presença de todo mundo, o convite e o pessoal aqui do CRQ. E é isso, estou aberto a dúvidas, se tiver perguntas, a gente pode esclarecer. Mas é isso, obrigado mesmo, espero que tenha sido proveitoso. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode levantar a mão que a gente vai organizar a fila aqui das perguntas para o Fernando começar a responder. Vamos começar com a Cirlera. Pode abrir o microfone e a sua câmera, se você puder, por favor. Enquanto a Cirleia vai se organizando aí, tem uma pergunta aqui. Em quanto tempo a tecnologia do óleo vegetal chega aqui? Essa é uma boa pergunta. Hoje a gente já está investindo um pouco em parceiros desse tipo, né? Porque como lá nos Estados Unidos a gente conseguiu viabilizar via parceiros mesmo, né? Tem unidades lá que estão fazendo para a gente essa etapa da primeira geração, pegando o óleo de cozinha usado, o óleo vegetal, e transformando na nafta biocircular, né? Aqui no Brasil a gente ainda está trabalhando com parceiros desse tipo, então esbarra às vezes um pouquinho em tecnologias que estão sendo estudadas hoje, né? E que estão um pouquinho mais maduras, de biodiesel, por exemplo, mas, de fato, a gente ainda está trabalhando com esses parceiros, tá? A gente ainda não tem alguém aqui no Brasil que faça exatamente a mesma coisa que a gente conseguiu lá nos Estados Unidos. Então, é um objetivo, tá? Mas não consigo precisar um prazo, assim, de repente, não acho que seja curtíssimo prazo, tá? Eu diria que, de repente, um médio prazo a gente faça acontecer também. Porque no Brasil, também, as iniciativas que a Braskem tem focado mais nesse sentido é com o etanol, né? Então, a Braskem tem a unidade de polietileno verde lá no sul, que usa, ao invés do eteno vindo do petróleo, é um eteno que veio do etanol, né? Que foi essa primeira geração com etanol, e aí a gente gera essa resina, e a gente tem trabalhado também, tem estudado, né, para ter um PP
verde, meio verde, né, consumindo Tá tudo bem, hein? Ah, tá, desculpa. Consumindo também esse eteno, né? Então, mas é isso, o foco no Brasil ainda é o etanol, né? Trabalhando com o óleo vegetal também na perspectiva de médio e longo prazo, mas ainda não tem, assim como tem lá nos Estados Unidos, tá? O Evandro pergunta se pode-se dizer que polietileno e polipropileno é o mesmo tipo de plástico. Olha, os dois são resinas termoplásticas, então sim, dá para dizer que eles são o mesmo tipo de plástico, são muito parecidos, a diferença ali é o monômero, e claro, vão ter aplicações diferentes, mas eles estão sempre se esbarrando, principalmente nas aplicações. Então, às vezes, a gente tem uma garrafinha, por exemplo, que a tampa é de PP e o corpo da garrafa ali é de PE, né, de polietileno. Então, sim, são duas resinas termoplásticas e que têm aplicações que vão se completando, se complementando. Então, não é exatamente a mesma resina, mas sim, são do mesmo tipo. O Dalton pergunta por que não se reusa as embalagens de remédios, sendo que atualmente se reusam as embalagens de agrotóxicos. A pergunta do Dalton já é mais polêmica, né? Mas sim, eu não tenho uma boa resposta assim para isso, até porque não tenho pouco envolvimento com a questão do reuso e da reciclagem em tudo, então posso dar a minha opinião, mas a opinião do Fernando, não a fala da Braskem propriamente dita no assunto, né? Mas o que eu posso dizer assim, tipicamente as empresas os transformadores têm legislações e requisitos assim bastante específicos, né? E a de fármacos, que é essa de remédios, como o Dalton trouxe, ela é muito rígida mesmo. Então, é uma opção do transformador, né, de fármaco, a resina virgem, a resina que não foi reusada, reciclada, né, reutilizada. Até porque nenhum minha opinião, tá? A gente não tem como garantir em transformadores desse tipo de resina reutilizada todos os requisitos e o rigor que esses transformadores depois querem para embalar, para guardar, envasar remédio, né? No agrotóxico, nem gosto de falar sobre, né, usar esse termo agrotóxico, ele é meio agressivo, né? Mas sim, mas é o defensivo agrícola, que seja, tem legislações um pouco diferentes, e aí a própria bombona ali, que é reutilizada, a própria embalagem, ela é só para essa aplicação específica. Então, no rigor ali, na legislação, nos requisitos dessa indústria, fica mais fácil você reutilizar a própria bombona que tinha o mesmo produto lá, né? Então, são essas as diferenças. Assim, no remédio, você tem requisitos, rigor bem maior do que na do defensivo agrícola. E você acaba usando aquela embalagem só para aquela aplicação, né? Você não vai usar a embalagem do defensivo agrícola para envasar outra coisa. O que vai entrar lá é o mesmo defensivo, principalmente, eventualmente, né? Então, essa é a minha opinião e acho que ajuda um pouco aí no esclarecimento, né? Queria comentar com a Alexandre para te dar uma pergunta. Qual a diferença entre núcleos e fezes? Boa pergunta, Angela. Não sei, a gente pode pesquisar aí o que é Nurdles. Para mim, para o que a gente costuma usar,
é a nomenclatura do pellet mesmo. Talvez seja só uma questão de formato, de forma física mesmo. Os pellets, eles têm uma característica muito de... O PP, principalmente, são esferas sólidas, assim, de mais ou menos 1 milímetro ali de diâmetro, e que a gente chama de pellet, de grão. Mas tem outras resinas que acabam tendo outros formatos. O PE, por exemplo, o polietileno, é muito parecido, mas ele já é mais achatado, parece uma lentilha, assim, né? Mas ainda assim a gente chama de pellet, a gente chama de grão. E agora eu não sei, de repente pode ser uma outra forma, porque os próprios transformadores às vezes dão formas diferentes para os pellets e chamam de outras coisas, né? De outras nomenclaturas. Então, para mim a conhecida é pellet. Eu não conheço a outra que você trouxe, mas a gente pode pesquisar aqui, posso pesquisar e matar a curiosidade. Conselheiro Fernando, por favor, você consegue abrir a sua câmera e o seu áudio? Fernando, parabéns aí pela apresentação. Também te chamo Fernando, né? Sim. Eu vi na área de plástico, eu trabalhei na Nitflex muitos anos ali, em frente a Braskem. Legal, é ali do lado. Na época tinha ABS, não tem mais, né? Mas, enfim, eu entrei com 18 anos. Hoje eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e sou conselheiro do CRQ. Minha pergunta é o seguinte. A Braskem, ela é uma empresa de capital brasileiro e as tecnologias que a Braskem utiliza hoje em dia, elas foram desenvolvidas no Brasil ou foram compradas de fora? Assim? Tem várias tecnologias, eu vi que você falou que tem várias tecnologias ali, né, nas produções. Elas são desenvolvidas no Brasil ou foram todas compradas de fora? Tem um pouco dos dois, Fernando. As tecnologias que eu trouxe ali, elas são licenciadas de empresas holandesas. Então, principalmente a LyondellBasell, que é o processo ali Sferipol, o LIP que eu apresentei da Shell, né, que concebeu ali a tecnologia. Então, respondendo, é uma mistura, é um misto, porque o que a Braskem faz é, ela compra, né, do licenciador ali o uso da tecnologia, mas também desenvolve a própria tecnologia pensando em melhoria ou em outros, como melhorar a tecnologia, né? Porque o licenciador ele não engessa o uso, né? Assim, eu uso, mas posso melhorar, posso transformar. Então, vai muito nessa linha. Então, o polietileno verde, por exemplo, desenvolvido, a Braskem tem desenvolvido catalisadores próprios também, que criaria uma independência incrível, porque hoje os principais catalisadores de polipropileno também são da LyondellBasell, né, a holandesa. Então, às vezes a gente fica amarrado com essa dependência, né? Mas sim, a Braskem tem desenvolvido também nesse sentido, mas é um misto, tá? É um misto de desenvolvimento próprio com licenciamento, porque, de fato, o que existe funciona bem também, né? A gente não pode negar. Eu acho que existe toda a nobreza e a vantagem de investir em tecnologia brasileira e incentivar, né, a pesquisa e tudo, mas é fato também que a tecnologia disseminada, difundida, que seja